Atualmente, trabalho no turno da noite em um hospital, especificamente no pronto-socorro. Sou recepcionista, responsável por registrar os pacientes. Mesmo assim, vemos coisas malucas toda noite. Nada é previsível. Essa noite começou calma. Algumas pessoas vieram e foram embora, nada demais. Eu estava no balcão conversando com minha colega Ana, falando de qualquer coisa para passar o tempo. Por volta das 2 da manhã, Ana foi ao refeitório para o intervalo e fiquei sozinho na recepção. Pouco depois, nem um minuto depois dela sair, um homem entrou pelas portas da frente. Ele usava um moletom preto com zíper, calça jeans preta, cabelos escuros, meio longos e desgrenhados, como se não tivesse tomado banho ou tivesse acabado de acordar. Ele caminhou devagar até o balcão com uma aura estranha que me deixou desconfortável. Estou procurando por Lívia Ferreira. Não lembro o nome exato que ele disse, mas era um nome feminino. Pelo que eu sabia, ninguém com esse nome tinha dado entrada recentemente. Conferi os registros e realmente não havia ninguém. Disse a ele que não havia nenhuma paciente com esse nome e que talvez devesse procurar em outros hospitais da região. Ele acenou, meio sem jeito, e saiu. Olhei para o segurança que estava do outro lado da sala. Trocamos olhares como quem diz, esse cara era estranho. Meia hora depois, Amy voltou. O resto do turno foi tranquilo. Saí às 4 da manhã, me despedi dos colegas e fui para o estacionamento. O hospital não era tão grande, mas o estacionamento era enorme e os funcionários tinham que deixar o carro nos fundos para liberar espaço na frente para os pacientes. Enquanto caminhava até meu carro, uma sensação estranha me tomou e pensei de repente naquele homem que tinha entrado antes. Não sei porquê, mas fiquei inquieto. Talvez fosse apenas o silêncio pesado do estacionamento. Acelerei o passo, entrei no carro, joguei a bolsa no banco do passageiro e dirigi de volta para casa. Moro a uns 20 minutos dali. As ruas estavam desertas, mas durante o trajeto inteiro não consegui me livrar da sensação de estar sendo seguida. Olhava pelos retrovisores, mas não havia nenhum carro atrás de mim. Quando cheguei, estacionei na garagem da frente, entrei pela porta principal. Nem tinha tirado os sapatos ainda quando ouvi passos correndo até a varanda. Eles chegaram até a porta e começaram a sacudir a maçaneta, tentando abrir. Felizmente, eu sempre tranco a porta instintivamente, tanto ao entrar quanto ao sair. Quando perceberam que estava trancada, pararam. Houve uma pausa e então uma voz conhecida falou: "Moça, por favor, pode abrir a porta? Preciso de ajuda, por favor." Era o mesmo homem do hospital. Minhas mãos tremiam quando peguei o celular e liguei para a polícia. Segundos depois, ele saiu correndo. Olhei pelo olho mágico e o vi desaparecer na escuridão. Era ele mesmo, moletom preto, calça preta. Quando a polícia chegou, me deram a informação mais assustadora que já ouvi. A porta de trás do meu carro estava aberta. Ele tinha ficado no banco traseiro durante todo o trajeto até minha casa, o que explicava como chegou tão rápido até minha porta. Ainda pior, provavelmente esperava que eu estacionasse dentro da garagem fechada, o que lhe daria acesso direto à minha casa. Ter parado na frente, na rua, pode ter me salvado. Usaram as câmeras do hospital para identificá-lo e o encontraram dias depois. Era um desconhecido. Nunca o tinha visto antes, mas estava obcecado comigo. Ele me seguiu por semanas, descobriu qual carro eu dirigia e esperou uma oportunidade, provavelmente contando com o fato de que eu deixaria o carro destrancado. Mesmo após ser preso, nunca admitiu nada. Só dizia repetidamente que queria conversar comigo. Isso foi há algum tempo, e desde então nunca mais ouvi falar dele. Antes de seguir para a próxima história, se inscreva e deixe seu like para fortalecer o canal. Sua ajuda é muito importante. Sou segurança de um prédio comercial de médio porte.
Ele fica bem no centro da cidade e por aqui as taxas de criminalidade são bem altas. Então não é incomum que empresas tenham grandes prejuízos com invasões durante a noite. Normalmente eu tenho um colega comigo, mas nesse mês eu estava sozinho, enquanto a empresa para a qual eu trabalhava treinava um novo funcionário. Não me importava muito com isso. Estar sozinho era mais entediante e tornava mais difícil ficar acordado. Mas ter um parceiro também podia ser irritante às vezes, dependendo de quem fosse. Enfim, tinham-se passado mais ou menos 2 semanas desse mês, quando eu estava patrulhando o estacionamento como sempre, e notei 2 caras parados do outro lado da rua. Eles estavam de pé no escuro, olhando na minha direção. Não sei se olhavam para o prédio ou para mim, mas aquilo me deixou com uma sensação estranha. Na próxima volta que fiz, eles já tinham ido embora. Anotei mentalmente, mas não pensei muito a respeito. O resto da noite foi tranquila. Saí às 6 da manhã, sem nada para relatar. Nos dias seguintes, nada aconteceu. Mas no final da semana, durante outra ronda, vi aqueles mesmos homens outra vez. Estavam exatamente no mesmo lugar, em pé na escuridão, me observando. Aquilo me deixou desconfortável de novo. Então, ao invés de continuar minha ronda, fiquei daquele lado do prédio. Talvez, se percebessem que eu tinha notado, iriam embora. Fiquei andando de um lado para o outro por uns 5 minutos, até que os homens se afastaram. Enquanto estava lá fora, tentei observar as características deles, mas àquela distância não dava para distinguir quase nada. Esperei ainda uns 10 ou 15 minutos depois que foram embora, garantindo que não voltariam. E então entrei de novo. Com eles fora dali, achei que era um bom momento para ir até a sala de descanso e fazer minha refeição. Eram cerca de 1 da manhã. A sala ficava no fim do corredor, nos fundos do prédio. Sentei-me a uma mesa, comecei a comer e a mexer no celular, quando ouvi um barulho. Larguei o celular e olhei para a porta do corredor. Nunca tinha escutado um som assim antes. Depois de alguns segundos, me levantei e fui até a porta. Fiquei ali por uns 30 segundos, esperando ouvir alguma coisa, mas tudo estava em silêncio. Concluí que não era nada. Voltei e terminei meu lanche. Depois fui ao escritório de segurança e confirmei que não havia nenhum alerta no sistema. Tudo parecia normal. Geralmente era nesse horário que eu só ficava sentado esperando o tempo passar. Mas algo em mim me fez querer dar mais uma volta. Não que o barulho tivesse me deixado nervoso. Na verdade, eu estava curioso, e aquilo virou uma desculpa para quebrar o tédio. Saí e comecei a ronda pelo lado de fora do prédio. Estava tudo quieto, só o zumbido dos postes de luz. Não havia ninguém. Entrei novamente e fui pelo interior do prédio. Normalmente, a não ser que houvesse um alerta, eu não conferia cada canto. Apenas caminhava pelo corredor principal para garantir que estava tudo certo. O corredor era longo e em formato de L, como 2 corredores unidos. De um lado ficava a porta principal. Do outro, havia uma porta que levava a uma escada de emergência com uma saída. Essa porta era a original do prédio, uma daquelas de metal pesado e antigo. Pelo que eu sabia, não estava ligada ao sistema de segurança por ser velha demais. Para compensar, a empresa colocou um enorme cadeado e o parafusou, basicamente inutilizando a porta. Porém, quando cheguei ao fim do corredor e olhei pela janelinha da porta, não consegui acreditar. O cadeado estava quebrado, jogado no chão e a porta de metal forçada. Senti uma tontura e corri de volta ao escritório de segurança. Se alguém tinha invadido, como diabos passaram despercebidos por mim? Eu teria visto ou ouvido. Comecei a revisar as câmeras. Encontrei a parte em que eu estava do lado de fora, observando aqueles 2 homens. Depois que foram embora, eu ainda fiquei vigiando. Durante esse tempo, eles deram a volta no prédio, arrebentaram o cadeado e entraram nas salas de trabalho. O mais perturbador, eles ainda estavam lá dentro quando voltei para dentro.
Um deles estava do outro lado de uma porta, a menos de 1 metro de mim, quando passei por ali para ir à sala de descanso. Enquanto eu estava na sala, um deles bateu em uma mesa tentando se esconder. Provavelmente foi o barulho que ouvi. Quando saí para a ronda, foi o momento em que eles correram para fugir. Nas gravações, dava para ver claramente que estavam armados, talvez facas grandes na cintura ou até pequenas armas de fogo. O que me faz pensar que, se fosse necessário, estavam prontos para me atacar. Chamei a polícia e entreguei as fitas, mas nada aconteceu. A qualidade não era boa e os rostos estavam cobertos. A empresa alegou que vários HDs ou arquivos tinham sido levados e ficaram bem preocupados. Mas até hoje não houve mais nenhuma informação sobre aqueles homens ou seus motivos. Está gostando do vídeo até aqui? Escreve nos comentários se alguma dessas histórias fez você sentir aquele gelo na espinha. Quando eu tinha uns 20 e poucos anos, trabalhava no turno da noite em um 7-Eleven. Fazia faculdade online na época e pensei que as madrugadas seriam tranquilas o suficiente para adiantar meus trabalhos. E na maioria das vezes funcionava. Eu ficava sozinho, a loja quase não tinha movimento. Quando alguém entrava, eu fechava o laptop, atendia e depois voltava a estudar. Naquela noite fazia frio e chovia, o que sempre me agradava porque quase não havia clientes. Passei quase 2 horas focado nos estudos, até que a porta se abriu e um homem entrou. Parecia ter uns 30 anos, barba, cabelo curto. Fechei o laptop e fiquei esperando. Ele deu uma volta pelos corredores, ficou uns 2 minutos e saiu. Entrou no carro e foi embora. Não pensei muito sobre isso, voltei para meus estudos. Uns 30 minutos depois, vi faróis de carro se aproximando. Olhei e reconheci. Era o mesmo carro. Talvez coincidência, pensei, mas quando o homem saiu, era ele de novo. Dessa vez, veio direto ao balcão. Antes que eu pudesse guardar o laptop, perguntou: "Banheiro?" "Ah, sim, ali." Respondi, surpreso com a pergunta. Ele entrou. Era daqueles banheiros individuais. Achei estranho ele ter voltado meia hora depois só para usar o banheiro. Talvez estivesse por perto o tempo todo. Esperei. 2 minutos, 5, 10, 15. Já estava ficando estranho. Mas eu não queria ser o tipo de funcionário que vai bater na porta e perguntar. Passaram-se uns 25 minutos no total, e então um carro da polícia entrou no estacionamento. O policial deu uma volta, parou atrás do carro do homem e entrou na loja. Olhou em volta, me perguntou se eu sabia de quem era o carro. Eu, nervoso, apontei para o banheiro. Expliquei que o cara estava lá dentro havia bastante tempo. O policial bateu na porta, chamou, gritou. Nada. Perguntou se eu tinha a chave. Tremendo, procurei na gaveta e entreguei. Ele abriu a porta com a arma em punho e o banheiro estava vazio. Fiquei sem acreditar. O policial então notou que o teto era de painéis removíveis. O homem tinha subido na pia e se escondido no forro. Chamaram reforço e em 15 minutos o encontraram lá em cima. Depois descobri que ele estava foragido, havia feito coisas horríveis com pessoas inocentes naquela mesma noite. A polícia já tinha a descrição do carro e foi assim que chegaram até ali. Disseram que eu tive sorte, porque as vítimas anteriores estavam todas sozinhas, de madrugada. Não se sabe se ele se escondeu no teto para fugir da polícia ou se tinha planos para mim. O que importa é que foi preso. E dessa vez, para sempre. Só quem vive histórias como essas sabem o verdadeiro significado de terror. Muito obrigado por ouvir até aqui. Todos os dias trago novos relatos reais de terror. Então, para não perder nenhuma história incrível como essas, se inscreva no canal e ative o sininho. Até a próxima!